Muito bem, pessoal. Então, estou gravando aqui esse vídeo para explicar como que a gente vai fazer a análise aqui dos dados do ensaio de tração, não é isso? Então, vamos começar aqui pela descrição do que tem no arquivo. Então, no Canvas foram carregados aí 4 arquivos, né? Um para cada amostra que foi analisado. O arquivo que está aqui apresentado é referente ao aço 1020 na condição lambda frio. E nos dados temos aqui 3 colunas, tá certo? A primeira é o tempo do ensaio. A segunda se refere aqui ao alongamento sofrido pelo corpo de prova durante o ensaio, em milímetros. E a terceira coluna aqui é a força que foi aplicada ao longo do ensaio no material, né, em Newton. Então, a primeira coisa a fazer aqui é transformar os dados que nós temos aqui de alongamento e força em, respectivamente, tensão e deformação, tá certo? Para isso, o que a gente faz? Vamos criar aqui duas colunas, tá? Uma coluna vai ser a deformação. A deformação é adimensional, porque a gente vai dividir ali o alongamento que está em milímetros por outra, que às vezes está em milímetros. E aqui a tensão, ela vai estar em megapascal. Para obter a deformação, a gente vai dividir aqui o alongamento sofrido pelo corpo de prova em vai dividir esse alongamento pelo comprimento inicial da seção útil. No nosso caso, tá, pessoal? A seção do corpo de prova tinha 50 milímetros de comprimento. Então, vai ser feito como isso aqui, ó. Vai clicar na célula, vai inserir aqui o operador de igualdade, né? Vai clicar na célula da coluna do alongamento, perdão, vamos dividir aqui por 50 milímetros, certo? Então, vai ficar ali, ó, igual a B2 dividido por 50. Como eu comentei, né, a deformação é adimensional, então o alongamento que está em milímetros tem que ser dividido em um comprimento inicial que tem milímetros mesmo. Então a gente clica aqui nessa célula, vai aparecer aqui um quadradinho, né, aqui embaixo. A gente pode vir arrastando ele aqui para baixo até o final da planilha. E quando a gente fizer isso, o Excel vai se encarregar de aplicar a todas as células da coluna B nas linhas correspondentes a mesma forma que a gente inseriu para a primeira linha aqui, certo? Então aqui, ó, eu coloquei aqui B2 por 50, eu defini, e como foi arrastando, ele pegou aqui, ó, o B3 por 50, o B4 por 50, o B5 por 50, ele pegou essa célula por 50, essa aqui também por 50, a B4, né, por 50 e por aí vai, de forma ali paralela, né, entre aspas. Para obter aqui os valores de tensão, é parecido. Vamos pegar aqui a força e vamos dividir a força pela área inicial da seção útil do corpo de prova. O nosso corpo de prova, pessoal, ele tinha uma seção redonda com um diâmetro de 9 milímetros, tá certo? Então a área que vai ser usada aqui é a área de um círculo com 9 milímetros de diâmetro. Mesma coisa aqui, ó. Vamos pôr um igual a força aqui em Newton. Agora vamos dividir aqui, ó, pela área desse círculo, certo? Então, com o diâmetro de 9 milímetros, né, a área vai ser π. Então, a gente põe ali um parênteses, ali fechando, vezes 9 ao quadrado, né, diâmetro quadrado, então vai dar 81, por 4, tá certo? Aí fecha aqui o parênteses do denominador. Dá um Enter aqui, e aí aplicamos o mesmo procedimento, tá certo? Vamos pegar essa célula, o quadradinho aqui no canto, e descer até aqui embaixo, para poder aplicar a fórmula que a gente cadastrou para a primeira célula a todas as demais. Aqui, pessoal, com isso feito, tá certo? Nós já conseguimos gerar aqui o gráfico de tensão, deformação de engenharia do material. Vamos fazer o seguinte, ó, para fazer isso, tá certo? Vamos selecionar aqui as duas colunas em que os dados estão inseridos, né? Então, E e F. Aí eu clico aqui, se eu clicar aqui embaixo, eu pego só a célula. Se eu clicar aqui em cima, eu pego a coluna toda. Vou aqui em cima em inserir. Vou pedir para fazer um gráfico aqui de dispersão, tá certo? Como são muitos pontos, eu vou escolher o gráfico de linha mesmo, tá? E sem essa suavização, tá? Com conector direto de linha. Isso aí é opcional, tá certo? Só que é estético. Põe aqui o gráfico, tá lá, né? Aí, pessoal, é o seguinte, ó. Então, esse aqui é o gráfico tensão-deformação, tá certo? Ele põe aqui só... A gente pode mudar esse aqui, né? Diagrama
tensão, deformação de engenharia, né? Engenharia, vamos deixar assim. Depois vocês podem ver no relatório, né, como é que vão fazer. Se vocês vão colocar, por exemplo, figura 1, ABCD, né, um para cada aço, etc. Mas assim, né, o gráfico gera-se dessa forma. Aqui faltou colocar os títulos dos eixos, né? É muito importante, todo gráfico tem que ter isso. Então é o seguinte, como é que a gente põe esse título de eixo? A gente pode clicar aqui, ó, no gráfico, vai aparecer aqui em cima uma opção de layout rápido, tá vendo? Vamos escolher aqui um layout em que aparecem esses títulos, vai. Ou, por exemplo, o primeiro já tem, né? Ele criou aqui uma legenda, né? Como tem só uma curva, não precisa colocar isso, então vamos apagar aqui. Então aqui, ó, o título do eixo vertical é a tensão. Tem sempre que ter a unidade, tá, pessoal? Então, entre parênteses ou vírgula, tensão em megapascal. E aqui embaixo, tá, pessoal, vai ser a deformação. A deformação não tem unidades, em algumas referências, vou encontrar algo tipo assim, ó, milímetros barra milímetros, só para ficar em branco, vai. Mas poderia ficar porque não tem unidade nenhuma mesmo. Aqui ele começou do menos 100, que é uma coisa meio estranha, então vamos clicar aqui, vamos colocar de 0 até 700. Então o que eu fiz aqui, tá, pessoal? Eu vim ajustando a escala, né? Então peraí, vamos aos poucos. Então, ó, vamos supor que eu quero fazer um gráfico aqui, quero fazer uma configuração do eixo vertical, certo? Então eu vou no eixo vertical, dou 2 cliques, vai se abrir aqui essa janela. Eu vou ter aqui a opção de colocar o mínimo e o máximo, tá certo? E também a divisão. Vamos supor que eu quero aqui um gráfico que vai de 0 a 800 e que vai aqui de, em vez de 100 megapascal, que vai de 200 megapascal. Aí põe isso aí, tá certo? Vamos supor que no eixo horizontal eu quero ir, sei lá, até, igual tá aqui 0,3, né? Mas eu quero dividir aqui de 1 em 1, vai. Aí eu ponho lá, né? Uma coisa. Então eu vou configurando aqui. O que é interessante, pessoal? Como nós temos ali 4 materiais diferentes que foram testados, seria interessante que a gente fizesse o gráfico de todos eles. E para permitir uma comparação mais fácil entre um aço e outro, o que é legal fazer sempre? Usar a mesma escala para todos os gráficos. Tá? Então vamos supor o seguinte, ó, esse é o aço 1020 no desafio. Se eu pegar ali, depois que eu pegar todos os aços, né, eu vou ver, vamos supor que eu preciso ali de representar o diagrama de 0 a 800 e de megapascal de tensão e deformação de 0 a 0,3. E com isso eu conseguiria enquadrar todo mundo, né? Então eu vou e uso isso. Se eu ver para o aço 1045, tem que ter uma tensão mais alta, sei lá, tem que ter 1000 megapascal, então pronto, aí eu vou e gero todos os gráficos em 0 a 1000, entendeu? Que aí eu consigo mais facilmente, né, só olhando para o gráfico, comparar um com o outro, sem ter que ficar ali pensando demais. Então esse aqui é o gráfico tensão deformação de engenharia. Ele é um ponto para ser apresentado, né, no relatório. E aí tem mais 2 gráficos, né? Tem o gráfico tensão deformação verdadeiro e o gráfico que vai ser feito ali, aquela análise para determinação do encruamento, né? Pela lei de Holloman. Então, pela equação de Holloman. Então é o seguinte, ó, como que a gente vai ter aqui agora o gráfico tensão deformação verdadeira? Seguinte, ó, vou criar aqui mais uma coluna, então vou pôr aqui deformação verdadeira e um gráfico que vai ser de tensão verdadeira, mesma unidade, megapascal. E aí é o seguinte, ó, a deformação verdadeira é igual ao logaritmo natural da deformação de engenharia, que é essa aqui, ó, mais 1. Então vou criar essa fórmula aqui. Célula igual ao ln, que é o logaritmo natural, não é isso? A parênteses, desse carinha aqui, mais 1. Beleza? E põe lá. Coloquei a fórmula, mesma coisa. Pego aqui o quadradinho de baixo, vou até o final da planilha e clico os valores. Tá lá. A tensão verdadeira vai ser o quê? A tensão verdadeira é igual à tensão de engenharia que multiplica a deformação de engenharia mais 1. Como é que eu faço isso? Olha,
A deformação de engenharia é a coluna E. Então, vou pegar esse cara aqui, que é o E2, mais um, fecha parênteses, certo? Então, o que tem aqui, ó? A tensão verdadeira é igual à tensão de engenharia, que é a célula F2, vezes a deformação de engenharia, que é a célula E2, mais um. Dou um Enter aqui, ó, seleciono a célula e vou aqui carregando tudo tela para baixo. Lembrando que quando eu faço isso, o programa aqui já se encarrega, tá certo? De aplicar a fórmula para cada linha correspondente. Então, por exemplo, na célula que eu marquei aqui ao acaso, né, ele pegou a célula F674, que é a tensão de engenharia para aquela mesma linha, que multiplica ali a célula E674, que é a deformação de engenharia, e mais um, tá vendo? Então ele faz aqui pra gente. Aí, pessoal, aqui é o seguinte, ó, esse gráfico eu posso tanto criar um gráfico novo, aí marcaria aqui as duas colunas, como feito anteriormente, e geraria um novo gráfico, ou eu poderia também, se eu quisesse, colocar esse gráfico junto com o anterior aqui, tá certo? Nesse caso, vamos fazer isso. Vai ter que mudar o título, que aqui agora vai ter duas curvas, uma vai ser de engenharia e outra aqui não vai ser de engenharia. Mas é bom que a gente vê como é que a gente faz para criar duas curvas no mesmo gráfico. Então, para fazer isso, ó, a gente vai selecionar aqui o gráfico. Aí aqui tem um funilzinho, tá vendo? Eu venho nesse funil e ele vai abrir aqui uma caixa de texto, em que eu vou, aqui que eu vou em foto da tela, né? Aqui embaixo vai aparecer aqui, ó, selecionar dados, tá vendo? Vou clicar aqui, aí vai me abrir uma outra caixa que eu vou poder informar para ele quais são as séries de dados, ou quais são os dados, né, que estão colocados no gráfico. Já tem uma série de dados, que é a tensão. Vou até mudar aqui, tá, pessoal? Vou editar aqui, e em vez de pôr só tensão, vou chamar essa célula aqui, ó, de tensão, essa série, perdão, de engenharia. Pronto. Vou criar uma nova série, ou seja, uma nova curva, que eu vou chamar de tensão verdadeira, cujo valor de x, tá? Aí é o seguinte, tem que deixar o nome, tá certo? Agora eu vou falar assim, quais são os conjuntos x e y desse gráfico. O x vai ser aqui, ó, a deformação verdadeira. Então eu vou só marcar tudo aqui, ó, de cima e embaixo. E o y vai ser a tensão verdadeira, que é aqui de cima. Aqui não faz mal a ordem que eu seleciono, certo? De baixo para cima, cima para baixo. E clico aqui de novo, certo? Dou um OK. Aí foram criadas aqui duas séries, só que deu OK de novo. Ele vai colocar aqui duas curvas, certo? Então é isso. Aqui então, ó, aqui era bom ter aquela legendinha que eu tirei antes, né? Então vamos vir aqui, ó. Vamos pedir aquele layout rápido de novo. Esse carinha aqui. Então agora não é um gráfico mais tensão, deformação de engenharia. Vamos pegar esse aqui. Diagrama de tensão, deformação. Vamos pôr assim, ó. Aço 1020 laminado a frio, né? Essa legendinha, a gente podia colocar ela pra cá, né? Aí fica feio assim, né? Mas aí é questão de ser. Tem outro layout aqui que serve mais, que dá mais certo, quer ver? Esse aqui tá bom, né? Aí fica mais legal. Mas sugestão, aqui é mera sugestão. Aqui faltou foi esse carinha aqui, né? Tem que ter as legendas, né? Sempre tem legenda. Deixa eu ver aqui. Títulos aí. Então, para pôr, não precisa lá, eu posso vir aqui, ó. Clico no gráfico, esse maisinho, título do eixo. Aí eu posso vir editar aqui, né? Então aqui vai ser tensão em megapascal. E aqui vai ser deformação em milímetro barra milímetro. E aí pronto, né? Então tá aí feito, né, pessoal? O gráfico tensão, ou diagrama, né? Tensão, deformação de engenharia e verdadeiro para o aço 1020 na condição laminado a frio. Aí é o seguinte, ó, os valores de tensão de escoamento, limite de extração e ductilidade vão ser obtidos a partir do gráfico de tensão de deformação de engenharia, certo?
A gente coloca os dois aqui só para ilustrar. Falta aqui agora sim obter o dado, né, de tensão, deformação, perdão, obter aqui o coeficiente de inclinamento da equação de Holomon, o qual vai ser obtido a partir do gráfico de tensão, deformação verdadeiro. Para isso, pessoal, a gente tem que fazer uma análisezinha aqui, tá? Que é linearizar essa curva. Qual que é o negócio? A curva tensão, a equação de Holomon, segundo a equação de Holomon, nós temos ali, ó, que a tensão verdadeira é igual a uma constante K, que é o chamado coeficiente de resistência material, vezes a deformação verdadeira elevada ao expoente de inclinamentos, que é o N, tá certo? Então, se a gente aplica Ln a ambos os lados da equação, a gente chega numa equação que é Ln da tensão verdadeira igual a Ln de K mais N, que multiplica o Ln da deformação verdadeira. Ou seja, se eu tiver um gráfico que relaciona o Ln da tensão verdadeira com o Ln da deformação verdadeira, isso aí vai me dar uma equação de reta, tá certo? Cujo coeficiente angular, N, vai ser o meu encroamento, o meu coeficiente de encroamento. Só que essa equação, pessoal, ela se destina, tá certo? A descrever o comportamento na região de deformação plástica, tá certo? E a equação que a gente usou para obter a tensão verdadeira e a deformação verdadeira, aliás, a equação que nós usamos para obter a tensão verdadeira, ela vai ser elevada somente até o limite de resistência de tração, tá certo? Então, essa linearização ela não vai ser aplicada à curva inteira de tensão verdadeira, mas só uma região que já está dentro da fase plástica e que vai até o valor de tensão máxima, tá certo? Vamos pegar aqui, pessoal, um intervalo, sei lá, de 0,1 a 0,15 para fazer essa linearização. Tá? Como é que vai fazer isso? Vamos criar aqui o seguinte, ó. Então vamos pôr aqui um nomezinho, deformação Holomon, e aqui tensão Holomon, só para a gente saber o que é, né? Então aqui vai ser o seguinte, vai ser Ln desse cara aqui, deu zero, aí dá erro, né? Mas tudo bem, a gente vai aplicar para todo mundo. E aqui vai ser o Ln da tensão verdadeira, que é esse cara ali, ó. Vai dar também problema porque está negativo, né? Esse negativo é erro de leitura do começo do teste, tá, pessoal? Então, pronto. E aí, como falei, né, vou pegar esse gráfico, vamos acabar esses pontos escuros aqui, né? Vamos tirar isso fora aqui. Vamos fazer esse gráfico de 0,1 a 0,15, né? Então, vamos descendo aqui, ó. Eu vou achar aqui, ó, onde aqui for 0,1 a 0,15 mais ou menos, aqui eu vou pegar o gráfico. Então vamos lá, vamos descendo aqui. Então aqui, ó, estamos na linha mais ou menos aqui, ó, 552, deu 0,1, né? Então vou pegar esse carinha aqui, ó, vou marcar os dois, e vou descendo aqui até que na coluna H eu encontro ali mais ou menos o 0,15. Vou subir aqui só para o gráfico aparecer cá em cima, tá certo? Vou inserir aqui gráfico. Aqui, pessoal, como vou fazer um ajuste de reta, eu vou poder pôr os pontos aqui. Não ficou bem linear, não, tá vendo? Não ficou tão... Epa, peraí. Não ficou tão linear, não. É isso mesmo, tá? Dado experimental é assim mesmo. A equação de Holomon, ela pretende, né, descrever o comportamento elástico, mas ela não é uma equação perfeita. Talvez aqui, pessoal, a gente poderia até pegar o seguinte, né? Talvez a gente estica mais um pouquinho. A gente pode variar um pouco esses pontos. Vamos clicar aqui. Vamos chegar aqui. Eu posso
aumentar os dados ou tirar, né? Então, peraí, opa, a gente chegou até 0, a gente chegou até 0,15, né? Vamos chegar aqui até 0,20, vai, só pra ver. Cheguei aqui, ó, né, até 0,1987. Vamos ver como que ficou ali. Piorou, né? Então ficou menos linear ainda. Mas assim, o que a gente faria aqui? Bom, primeiro vamos melhorar esse negócio aqui, né? Então aqui o gráfico tá, a curva está exprimida, né, no fim do gráfico, então vamos melhorar essa escala aqui, ó. Então em vez de até zero, vamos até menos 1,5, vai. Não tá tão ruim não, ó. Se eu pegasse aqui, por exemplo, aqui como se fosse, né, aqui ideal talvez fosse pegar uma composição de várias retas, né? Mas olha só, se a gente pegar aqui mais ou menos, tá? De menos 1,8, de menos 2 até menos 1,8, aqui dá mais ou menos uma reta, né? Então vamos fazer isso aqui, ó. Vamos usar só os pontos que vão de menos 2 a menos 1,8. Então vamos marcar aqui, porque aí na célulazinha vai ficar colorido, tá certo? Menos 2, então aqui começa. A menos 1,8. Então tem aqui, ó. É uma análise muito imperfeita essa, né? O ideal seria pegar uma módulo de pontos. Aqui está mais ou menos uma reta, né? Mais ou menos. Então vamos melhorar aqui, ó. Um pouquinho então de. Pode ser menos 2,1 até menos 1,7. Pronto. Né? Ou para ficar um pouquinho melhor, vai. 2,05, 1,75. Pronto. Aqui faltou colocar os carinhas, né? Então vamos pôr aqui esse layout rápido. Clique aqui no eixo, maisinho. Título dos eixos. Vamos pôr aqui LN da tensão verdadeira. Agora ruim está assim. Vamos dizer que é da deformação. Vamos chamar de E. Depois podemos olhar isso aqui. Aqui é o LN da tensão verdadeira. E aí, pessoal, é o seguinte, ó. Vamos colocar aqui uma reta, né? Para a gente ter o coeficiente angular e achar o N, né? Então clique aqui, botão direito, adicionar linhas de tendência. Isso que é uma equação linear, que é o que está aqui marcado já. Vamos pedir para colocar aqui a equação do gráfico e o valor do R quadrado, que é um parâmetro estatístico para mostrar o quão bem aquela reta representa os pontos experimentais. Então aqui, ó, dá para ver o seguinte, que a equação de reta que ajusta esses dados, ela é essa que está ali, né? Y é igual a 0,139x mais 6,8763. Então, o coeficiente angular aqui é 0,139 e esse aí, então, é o nosso coeficiente de angulamento para o primeiro aço, tá certo? E é isso, tá, pessoal? Uma coisa legal, né? Ou uma coisa curiosa, depois, quem tiver interesse de mostrar isso em sala, teoricamente, tá certo? O valor desse cara aqui, ó, desse 0,139, ele corresponderia à deformação, tá certo? Do ponto de fricção, que é o ponto de carga máxima. Não ficou tão ruim não, né? Ficou até... Talvez se desprezar aqui essa região não linear do começo, né? Talvez até cai certinho no valor teórico previsto, né?
Então é isso, pessoal. Esse aí é o que a gente vai fazer para gerar os diagramas, né? Tensão, deformação, verdadeira engenharia e a análise de linearização para achar ali o coeficiente de coabramento. Beleza? É isso aí.